Nos anos 1980, relatos de soldados e engenheiros revelam a existência de uma base subterrânea na Serra da Mantiqueira, onde cientistas brasileiros e estrangeiros trabalhavam em tecnologia reversa de discos voadores. Um dos arquivos descreve um acidente em 1992, quando algo escapou do laboratório e matou 6 homens. O local foi selado, mas com toda a certeza, ainda há atividade estranha na região. Olá, eu sou o Dr. Haroldo, psicólogo. Meus caros, hoje desenterro um dos arquivos mais perigosos que já cruzei em meus 35 anos de serviço. Um segredo tão bem guardado que nem mesmo os ministros de mais alto escalão do governo federal tinham acesso completo. Estamos falando de um lugar que não existe em mapas, que não aparece em registros oficiais. Um lugar onde a Serra da Mantiqueira esconde muito mais do que suas nascentes cristalinas. Esconde um pesadelo. Tudo começou nos anos 80, em pleno governo Figueiredo, quando um acordo sigiloso foi firmado entre certas forças. Brasileiros, norte-americanos e um terceiro grupo cuja identidade foi apagada de todos os documentos. Eles construíram uma instalação subterrânea de nível máximo de segurança, acessível apenas por um elevador camuflado dentro de uma base militar desativada. Oficialmente, era um depósito de armas convencionais. Mas os soldados que faziam a guarda sabiam. Eles viam os caminhões chegando à noite, carregando contêineres blindados, contêineres que vibravam, como se algo dentro deles estivesse vivo. Dentro daquela base, cientistas trabalhavam em turnos de 48 horas seguidas, sob efeito de estimulantes controlados. O motivo? Eles não podiam parar, porque os objetos que estudavam não obedeciam às leis da física como as conhecemos. Hoje eu posso revelar que a missão de todo aquele aparato científico ultra-secreto era buscar, custasse o que custasse, reverter a tecnologia de discos voadores acidentados. Não se tratava mais de se existe ou não existe. Eles tinham o material e estavam mexendo nele. Os documentos falam de um objeto em forma de bumerangue, encontrado em Minas Gerais em 1977, durante o famoso surto de luas vermelhas. Outra peça, hexagonal e levitante, foi recuperada na divisa com o Paraná em 1981. Fragmentos de discos voadores recuperados na Chapada Diamantina e até mesmo em operações clandestinas na Amazônia. Metais que se regeneravam sozinhos após cortados. Dispositivos que emitiam sons, mas só eram ouvidos dentro do crânio, como vozes sussurrando em línguas mortas. Mas o verdadeiro horror começou em 1992. Um dos objetos, ou melhor, entidades, mantidos no nível mais profundo da base, conhecido como setor ômega, rompeu sua contenção. Não foi um acidente. Os registros que consegui salvar antes da purga dos arquivos sugerem que algo se comunicou com os cientistas. Algo que os convenceu a abrir as portas. E quando aquela forma saiu, 6 homens morreram em menos de 3 minutos. Os relatos médicos que vazei descrevem corpos desfeitos, como se suas moléculas tivessem sido desmontadas uma a uma. Um dos sobreviventes, um coronel da FAB, antes de enlouquecer, deu seu depoimento. Por muita sorte, eu ainda tenho a fita cassete original. Coronel Álvaro R. Mendonça, Força Aérea Brasileira. Depoimento registrado sob código ômega 9. Nível de acesso ultravioleta. Eles estão nos observando desde o início.
Foi a última frase coerente que pronunciei antes de tudo desmoronar. Não me lembro de muitos detalhes. Os médicos dizem que meu cérebro bloqueou o trauma para me preservar, mas algumas imagens não saem da minha mente. Aquela coisa não era sólida, nem líquida, nem gás. Era como se o ar tivesse se tornado vivo e decidido a nos desfazer. Vi homens gritando enquanto suas mãos se dissolviam em névoa. Outros caíam intactos por fora, mas com os ossos reduzidos a pó dentro da carne. E os sons? Deus me livre. Os sons não vinham dos alto-falantes nem daquela coisa. Eram vozes dentro da nossa cabeça, como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar onde o tempo não existe e deixado entrar algo que não devia falar nossa língua. A ordem veio de cima, selar tudo, enterrar a verdade. Mas eu sei que não adiantou. Ela escapou. E pior, acho que parte dela quis ficar. Os cães, os pobres animais. Seus olhos brancos ainda me visitam nos pesadelos. Eles viram. E o que quer que tenham visto, apagou suas almas. Não me perguntei mais nada. Não quero lembrar. Só digo isto. Não confiem no silêncio da mantiqueira. Lá embaixo, algo respira e espera. O coronel foi diagnosticado como sofrendo de transtorno pós-traumático. Ele nunca mais foi visto. A base foi selada às pressas, não apenas com concreto, mas com rituais. Sim, meus caros, símbolos foram pintados nas entradas, padrões geométricos que não pertencem a nenhuma cultura humana conhecida. E ainda assim, algo escapou. Desde então, moradores de cidades próximas relatam sons impossíveis vindos da montanha, como metais sendo retorcidos por dentro. Caçadores desaparecem sem deixar rastros, exceto por uma coisa. Seus cães voltam sozinhos, com os olhos completamente brancos, incapazes de latir. E em 2017, um grupo de exploradores urbanos invadiu uma das entradas secundárias, e só um deles saiu. Seu diário, que consegui interceptar antes da PF confiscá-lo, continha uma anotação final escrita em letras trêmulas: "Está crescendo lá embaixo." Então eu lhes pergunto: será que selaram a base para conter o que havia dentro ou para esconder o que estava sendo criado? Porque há relatos de que certos cientistas envolvidos no projeto nunca foram encontrados após o fechamento. E nos últimos anos, técnicos do exército foram vistos transportando equipamentos pesados para a região, sob escolta de homens vestidos com trajes NBC, daqueles usados em guerra biológica. O que será que estão fazendo lá, no escuro, longe dos olhos do mundo? Estão tentando destruir algo? Ou estão alimentando? Pensem nisso, porque eu, Dr. Haroldo Gentil, acredito que a mantiqueira ainda guarda seus segredos. Mas por quanto tempo? Se você considera importante e urgente espalhar estas revelações, compartilhe este vídeo antes que ele seja sumariamente removido. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois o próximo arquivo que vou revelar vai transformar tudo o que você sabe sobre o governo e os militares. Então, até a próxima revelação, se eu ainda estiver aqui para contá-la.